Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre barotrauma. Você sabe o que é barotrauma? O barotrauma, ele acontece durante a subida ou durante a descida no mergulho? Você sabe quais são os tipos de barotrauma que acontecem no mergulho e por quê? Hoje eu vou falar sobre isso e muito mais. Então fica com a gente até o final, porque eu quero saber sobre as suas dúvidas, sobre os seus comentários e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Você já curtiu o nosso vídeo? Faça isso porque você ajuda o canal a crescer. Eu sou a Roseli Ronquese do canal Bora Mergulhar. O canal Bora Mergulhar é um canal de mergulho com cilindro. Vamos começar? O barotrauma nada mais é do que uma lesão nos tecidos durante o mergulho, aonde pode acontecer durante a subida ou durante a descida, em função da pressão externa exercida sobre o nosso corpo. O nosso corpo ele é composto basicamente de líquidos, ou seja, a maior parte do nosso corpo ele não sente esse tipo de pressão. No mergulho, a cada 10 metros a gente tem mais uma pressão atmosférica, ou seja, aqui na superfície a gente tem uma pressão atmosférica e a cada 10 metros mais uma pressão. E essa pressão ela é sentida no nosso corpo aonde há espaços aéreos, por exemplo, os ouvidos. Nessa parte aqui tem ar. Significa o quê? Que conforme a gente desce, esse ar ele é pressionado para dentro. Mas existem também outras partes que têm também esse espaço aéreo, por exemplo, os pulmões, os seios faciais. A gente também pode, durante o mergulho, a gente acaba criando durante o mergulho um espaço aéreo artificial, que é o espaço aéreo entre a máscara e o nosso rosto. Esse ar que fica aqui entre a máscara e o nosso rosto também pode sofrer pressão externa. Ou seja, essa pressão que a gente sofre durante o mergulho, que esses espaços aéreos sofrem durante o mergulho, eles podem vir a nos machucar se eles não forem devidamente equalizados, se eles não forem devidamente tratados. Então, durante o mergulho, as partes do corpo, os tecidos que podem sofrer algum tipo de barotrauma são os ouvidos, os pulmões, os olhos, o espaço entre a máscara e o rosto, a parte do intestino, os seios faciais. Todas essas partes podem sofrer algum tipo de pressão, seja durante a subida ou seja durante a descida. Então a gente vai ver cada uma delas. Mas antes, como eu falei, esse barotrauma é uma pressão que afeta os tecidos do nosso corpo. Mas o que são esses tecidos do nosso corpo? Os tecidos são nada mais do que um conjunto de células que tem a mesma função. Um exemplo de tecido do nosso corpo é o tecido epitelial. O tecido epitelial ele é formado pela parte mais externa da nossa pele, ou seja, a epiderme. Ele serve para nos proteger do frio e de ações externas. E também existe uma outra função que é justamente revestir partes internas, como por exemplo, boca e intestino. O tecido epitelial também forma as glândulas, que são estruturas no nosso corpo responsáveis por hormônios, pela lágrima, pelo suor e pelo suco gástrico. Um outro grupo de tecidos do nosso corpo são os tecidos adiposos. Os tecidos adiposos nada mais são do que a camada de gordura que existe abaixo da nossa pele e também ao redor de alguns órgãos. A função desse tecido é justamente nos proteger contra o frio, contra pancadas e também nos dar energia para que a gente possa aí fazer as coisas no dia a dia. E um outro grupo de tecidos do nosso corpo são os tecidos cartilaginosos, que são os tecidos que formam orelha, nariz, traqueia e também estão presentes aí nas nossas articulações. Esses tecidos eles têm uma certa rigidez, porém também tem muita flexibilidade. Um outro grupo de tecidos muito importante no nosso corpo é o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele é composto por glóbulos vermelhos ou hemácias que são responsáveis por
distribuir aí a oxigenação pelo corpo, glóbulos brancos ou leucócitos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra micro-organismos, pelo plasma, que é constituído basicamente de água. O plasma ele é responsável por levar nutrientes e outras substâncias para todas as células. E o último grupo aí de tecidos do nosso corpo é o tecido ósseo, responsável aí, obviamente, pela formação dos nossos ossos, que também é composto aí por cálcio, que é o que dá a rigidez desse tecido. Legal? Então, uma vez dito isso, uma vez entendido o que são esses tecidos, vamos voltar lá no assunto barotrauma, que é o que pode afetar os nossos tecidos. Então, olha só, durante o mergulho, como eu falei, existe uma pressão externa agindo sobre o nosso corpo. Essa pressão faz com que os espaços aéreos eles se comprimam, e isso faz com que a gente, durante o mergulho, ao respirar ar que também está comprimido, respire muito mais ar do que normalmente se respiraria aqui fora. No mergulho, a gente já sabe que a subida ela deve ser feita devagar, justamente para evitar aí uma doença descompressiva ou um barotrauma de pulmão. O que acontece? Se a gente sobe rápido, esse ar que está comprimido, ele vai começar a expandir. E essa expansão do ar, ela pode fazer com que um ar que esteja preso, por exemplo, no pulmão, venha nos causar uma lesão seríssima de pulmão, que seria aí, podemos classificar aí como sendo o tipo de lesão mais grave que pode acontecer no mergulho. Por esse motivo, a gente deve subir devagar no mergulho. Um outro tipo de barotrauma que pode acontecer durante a subida pode ser, por exemplo, um barotrauma no dente. O que acontece? Esse tipo de barotrauma é quando, por conta de alguma fissura no dente, pode se formar aí uma pequena bolha, que durante a subida essa bolha se expanda e isso pode dar uma dor de dente muito forte. Então, para mergulhar é muito importante que as obturações estejam todas muito em ordem, os dentes muito bem cuidados aí para evitar um que a gente chama de bloqueio reverso, que é também um barotrauma. Legal? Um outro tipo de barotrauma típico de uma subida do mergulho pode ser um barotrauma gastrointestinal, que é quando a gente engole aí pequenas bolhas de ar, né, pequenas quantidades de ar, e isso pode ficar preso ali no intestino e pode dar algum desconforto. Geralmente esse tipo de desconforto ele passa sozinho, sem nenhum problema maior. Caso ocorra de fato um barotrauma em que venha acontecer um problema intestinal, aí sim deve-se procurar um médico e muitas vezes até passar aí por uma cirurgia. Mas cada caso é um caso e aqui a gente está falando de modo genérico. Esse tipo de gases no intestino geralmente ele não chega aí a causar um barotrauma. Agora, falando dos barotraumas que acontecem tipicamente durante uma descida no mergulho. O barotrauma mais conhecido é o barotrauma de ouvido. Aquele barotrauma em que pode haver um rompimento do tímpano. Por que isso aconteceria? Porque a pressão externa, ela sendo maior que a pressão interna do nosso corpo, ela está fazendo uma força. E isso, se não for parada ou se não houver uma força contrária de dentro para fora, pode haver sim um machucado, pode haver uma lesão em função dessa pressão, que nada mais é do que um barotrauma. Então, assim, durante a descida é importante fazer a equalização dos ouvidos, que a gente chama de manobra de Valsalva, que é pinçar o nariz e soprar pelo nariz. Isso vai fazer com que o ar que está dentro faça força para fora e isso faz com que o tímpano que estava sendo forçado para dentro seja forçado para fora, e isso é a equalização, que é quando a pressão externa e a pressão interna elas são iguais. Mas é muito importante atentar para o nível de força que você está fazendo durante a manobra de Valsalva. Por quê? Se você faz uma manobra
uma força muito mais forte do que a força externa, você pode aí ter um barotrauma de dentro para fora, ter uma lesão no seu tímpano que acontece de dentro para fora e aí não é vantagem nenhuma, certo? Então é sempre importante fazer essa equalização do ouvido cedo e sempre, não esperar doer. Por que algumas vezes esse tipo de barotrauma pode acontecer? Porque o mergulhador deixou para equalizar quando já estava sentindo dor, ou quando o mergulhador não deu a devida importância para aquele desconforto que ele estava sentindo e desceu assim mesmo. E aí quando chegou lá embaixo, doeu demais e lembre-se, você não pode subir rápido do mergulho. Ou seja, você vai ter que aguentar a sua dor, subir devagar e pode ser que não dê tempo de você evitar uma lesão. Então é sempre importante fazer essa equalização cedo e sempre. Voltando a falar da equalização dos pulmões, o que é importante lembrar aqui? A gente nunca, em momento algum, deve prender a respiração no mergulho. Porque quando a gente está respirando um ar comprimido, ou seja, as moléculas de ar elas estão muito mais próximas umas das outras do que elas estariam aqui na superfície. Isso significa que a gente está respirando muito mais moléculas de ar à profundidade do que a superfície, tá certo? Isso também significa que se a gente prender a respiração, essas moléculas de ar elas podem se expandir e causar uma ruptura do pulmão, um barotrauma de pulmão, que seria algo gravíssimo. Ou seja, não é somente na subida que o pulmão pode sofrer alguma lesão. Durante o mergulho, se o mergulhador resolver prender a respiração, que ele não deve fazer nunca, jamais, também pode causar aí uma lesão. Então a gente deve evitar sempre essa atitude, correto? Então, mergulhar nada mais é do que respirar lenta e profundamente o tempo todo. Mergulhar é para relaxar, é para se divertir, ok? Então, nada de prender a respiração no mergulho. Agora, também tem o chamado barotrauma de máscara. O que é o barotrauma de máscara? Durante o mergulho, enquanto a gente está ali, né, descendo com a máscara, pode acontecer dessa pressão externa começar a pressionar a máscara contra o rosto e isso pode causar um desconforto muito grande. E se não for resolvido essa questão dessa pressão externa, o que pode acontecer? Eu posso voltar com o meu rosto todo marcado, com o olho roxo, alguma coisa do tipo. Então é muito simples fazer a equalização da máscara. Basta você soprar pelo nariz dentro da máscara. Basta fazer isso. Esse ar que você solta no nariz vai preencher esse espaço aéreo com ar novo e essa pressão da máscara vai parar de acontecer. É muito simples, é muito tranquilo, basta lembrar de fazer isso, sopra com o nariz dentro da máscara e você evita aí um barotrauma de máscara. Facinho, né? Existe também o barotrauma nasal ou dos seios faciais, que nada mais é do que essa região perto do nariz. Pode acontecer de ficar o ar preso aqui nessa região e te causar incômodo já na descida, algum tipo de dor de cabeça ou alguma sensação de desconforto na respiração. Se você sentir isso, comece a voltar, tenta equalizar simplesmente respirando para ver se esse desconforto passa. Se esse desconforto não estiver passando, você pode sair da água e depois voltar para ver se essa equalização foi feita. Porque que acontece? Se esse sintoma ele piorar, ele pode te dar uma dor de cabeça muito forte durante o mergulho, pode te dar uma dor nessa região muito forte durante o mergulho e além disso, durante a subida, pode acontecer do seu nariz sangrar. Quem já não viu um mergulhador chegar na superfície com o nariz sangrando, não é mesmo? Provavelmente muitos de vocês já viram. Isso é um barotrauma facial nasal. Isso não vai te matar, mas é um desconforto e é muito chato ficar desse jeito, tá certo? Então, durante o mergulho, a gente deve prestar muita atenção em todas as nossas sensações físicas, mentais e também emocionais para que a gente possa fazer um mergulho seguro e um mergulho divertido. Agora me fala,
Você conhecia todos esses tipos de barotrauma? Você já teve algum tipo de barotrauma? Tem mais algum tipo de barotrauma que eu não citei aqui, que você gostaria que eu falasse sobre ele? Você já se inscreveu no canal? Então se inscreve agora, porque isso faz com que o nosso canal cresça e faz com que eu faça mais vídeos para você. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!